A história que vamos ver hoje aconteceu com uma senhora chamada Rosa, enquanto ela estava andando no famoso metrô de Nova York. Andar de metrô seria tão fácil se fosse só comprar um bilhete, passar correndo pelas portas abertas e descobrir para onde ir. É um processo. Além disso, tem os atrasos, vagões lotados e a falta de atenção às paradas. Estes são os fatores que fazem os recém-chegados desconfiarem deste popular meio de transporte. Só queríamos dizer que não é fácil andar de metrô em Nova York. Mas este não era o caso de Rosa. Depois de viver mais de 20 anos na cidade, ela se tornou uma especialista em metrô. Ela conhecia cada trem e onde ele poderia levá-la. Ela também estava sempre pronta por qualquer tentativa de roubo ou assédio com alguns objetos de autodefesa em sua bolsa. Mas o que aconteceu naquele dia estava fora de suas expectativas. Isso porque ela não pensou que ela enfrentaria tal problema que era tão estranho. Quando ela postou o que aconteceu com ela em suas contas de rede social, logo se tornou viral e uma estação de rádio local chamou-a para entrevistá-la, para que ela pudesse contar a sua história. Rosa concordou em conversar com todos os nova-iorquinos sobre o que aconteceu naquele dia no trem. Em uma quarta-feira, Rosa falou com exclusividade para uma estação de rádio local sobre uma experiência horrível que ela teve que passar enquanto andava no metrô da cidade. A moradora de Nova York disse que na terça-feira ela foi selvagemmente atacada por um grupo de adolescentes que zombavam dela. Rosa disse à emissora de notícias. No dia do incidente, ela desistiu de seu assento e o deu a um outro passageiro que embarcou com uma criança pequena. A vítima disse que estava tudo tranquilo e agradável no trem naquele dia, exatamente como todos os outros dias, até que um grupo de adolescentes indisciplinados chegaram ao trem. Chegou ao trem. Eles estavam brincando, rindo alto e faziam barulho por todo o trem. Enquanto eles estavam conversando um com o outro, eles usavam um linguajar muito ruim. No entanto, haviam famílias lá. Rosa se aproximou deles e perguntou se eles não podiam usar uma linguagem menos vulgar perto das mulheres e das crianças. O que aconteceu em seguida foi chocante. Rosa se aproximou deles e perguntou se eles não poderiam usar uma linguagem menos vulgar perto das mulheres e das crianças. O que aconteceu em seguida foi chocante. A próxima coisa que eu vi foram objetos sendo jogados em mim. Eu agradeço ao Senhor, porque durante todo o incidente, a única coisa que eu conseguia lembrar eram das crianças me batendo e me chutando, e eu não tinha como me defender. Ela disse. Rosa explicou ao povo que a primeira coisa que ela ouviu deles foram frases racistas. Ela percebeu que estavam zombando dela enquanto eles a chutavam. E era como se não bastasse o que eles já estavam fazendo, tudo o que estava acontecendo e ninguém no trem agiu. Era como se nada tivesse acontecendo. E até mesmo o cara para quem ela cedeu o lugar nem se mexeu para tentar ajudá-la. Ele agiu como se não a visse. Enquanto era atacada, Rosa implorou que algum passageiro de trem pudesse ajudá-la, ou pelo menos avisar ao motorista para parar para que ela pudesse escapar. Mas os passageiros do comboio não fizeram qualquer tentativa de parar o trem. Eles não alertaram as autoridades locais ou qualquer coisa em minha defesa. Mesmo depois de eu estar gritando a pleno pulmões para pararem o trem e me deixarem ir, ninguém fez nada. Ela disse. O trem só parou na estação prevista. Para piorar as ações dos adolescentes, um outro passageiro gravou com o celular. No vídeo, o grupo indisciplinado agride fisicamente a mulher. Agarraram Rosa, bateram nela e a sufocaram antes de jogar ela para fora do trem, onde ela caiu no chão da estação. Ela disse que era difícil de assistir, mas ela é grata por haver evidências do ataque injustificado. Assistindo o vídeo pessoalmente, ainda me assusto, ela disse a um repórter. Eu não queria sair de casa no início, mas eu não tenho ninguém além do Senhor.
Rosa adicionou. A mulher revelou que o incidente não vai mantê-la fora do metrô, mas espera que algo seja feito no futuro para proteger os passageiros. Vou continuar andando de metrô, porque, como eu disse, não tenho ninguém, apenas Deus. A emissora também entrevistou a pessoa que gravou o vídeo. Seu nome é David. Ele estava esperando pelo mesmo trem na estação. David explicou ao repórter que ele costumava pegar este trem todos os dias, a fim de ir trabalhar. Nesse dia em questão, ele não sentiu nada de diferente. Era a mesma coisa, mas quando o trem aproximou-se da estação, David notou algum tipo de briga. Ele pegou o celular e começou a gravar o grupo de meninos atacando a senhora negra. David disse ao repórter que ele ficou realmente irritado com o que ele viu. Ele pensou em entrar para ajudar a mulher, mas ele estava com tanto medo porque afinal ele estava sozinho e não o fez porque não sabia o que estava acontecendo. Depois que o trem partiu da estação, Rosa ainda estava no chão. David a buscou e a ajudou, e disse-lhe que ele tinha gravado tudo e que ele iria com ela para a estação policial para denunciar aqueles meninos, para que pudessem ter certeza de que receberiam o que mereciam. David disse que iríamos à estação policial imediatamente. Queríamos que eles fossem averiguar o mais rápido possível, mas eu notei que ela precisava de ajuda médica. Então nós fomos para o hospital primeiro, onde eles chamaram a polícia. De qualquer maneira, liguei para o meu chefe e disse-lhe que não seria capaz de chegar ao trabalho. Passei o dia todo com ela no hospital e eu não saía até que eu pude ter certeza de que ela estava bem. David acrescentou. Após esse incidente, Rosa e eu nos tornamos muito amigos, e eu ainda estou ligando para verificar se ela anda bem. Agora estou feliz porque o vídeo ajudou a polícia a capturar esses meninos, e eu gostaria de ter feito muito mais. O repórter agradeceu a Rosa e David e assegurou ao público que esses meninos já foram presos e que eles foram acusados de crime de ódio após a polícia descobrir que eles eram membros de um grupo de ódio nacionalista branco. Nacionalmente, haviam 155 desses grupos contados no ano passado, e havia presença na maioria dos estados. Esses grupos foram contados separadamente dos grupos Ku Klux Klan, dos skinheads racistas e dos grupos neoconfederados. Todos eles também expressam alguma versão de crenças supremacistas. Como resultado, acontecem os crimes de ódio como o que aconteceu com Rosa. Nos Estados Unidos da América atingiram um nível mais alto em mais de uma década. No ano passado, de acordo com o relatório do FBI, os crimes de ódio têm aumentado no país em quase todos os anos desde 2014. Muitos especialistas alertam que isso ocorre em meio ao aumento de intolerância e à retórica racista. O mais recente aumento dos crimes de ódio sinaliza uma nova paisagem brutal, onde ataques direcionados contra a rotação dos grupos de vítimas não resultam apenas em picos, mas aumentos também estão sendo impulsionados por um aumento mais disperso nos delitos mais violentos. Um crime de ódio é definido como ofensas motivadas pelo preconceito em relação à etnia racial, ancestralidade, religião, orientação sexual, deficiência, gênero e identidade de gênero. Os dados mostram quase 7% de aumento em crimes de ódio baseados na religião e 14% de aumento de crimes contra judeus ou instituições judaicas. O assassinato de 22 pessoas em uma loja do Walmart em El Paso, no Texas, em 2019, foi o pior ataque criminoso de ódio já registrado pelo FBI, de acordo com o Centro para o Estudo de Ódio e Extremismo. Enquanto o repórter passava todas essas informações, Rosa estava chorando. Ela estava pensando que ela tinha chegado ao topo dos insultos depois do que aconteceu com ela no trem. Mas quando ela soube mais sobre o que outras pessoas sofreram, ela ficou muito emocionada e não conseguia parar de chorar. David também se emocionou. Talvez seja por isso que ambos decidiram apoiar as vítimas desses ataques. As vítimas de crimes de ódio muitas vezes se sentem terrivelmente sozinhas e com medo de serem atacadas simplesmente por serem quem são, por sua deficiência, sua etnia, sua orientação sexual.
O silêncio amplifica o seu isolamento, assim como a tolerância a tais atos. As vítimas precisam de uma mensagem forte e oportuna de que eles são valorizados. David e Rosa começaram seu próprio centro para ajudar as vítimas. Eles tinham uma linha direta para receber chamadas e conversar com especialistas gratuitamente. Graças às adoções que eles puderam recolher, o centro foi capaz de ajudar muita gente no final. Quero dizer que muitas vezes os ataques de ódio incluem símbolos viciosos, uma cruz ardente, um laço, uma suástica. Tais símbolos evocam uma história de ódio e reverberam além das vítimas individuais, deixando comunidades inteiras vulneráveis e com medo por temerem o sistema. Algumas vítimas podem acolher a presença de outros na delegacia de polícia ou nos tribunais e organizações locais de direitos humanos que frequentemente fornecem esse apoio. Mas, individualmente, também podem dar um passo à frente quando ajudamos as vítimas de crimes de ódio e fazemos denúncias de tais crimes para a polícia. Se você é uma das vítimas de um crime de ódio, você pode decidir se deseja revelar sua identidade. Mas muitas vítimas encontraram a coragem de emprestar os seus nomes para combaterem o ódio e você também pode. Bem, amigos, este é o fim da nossa história. Você pode nos ajudar como sempre, deixando seu like e se inscrevendo no canal. Juntemo-nos para combater o ódio juntos. Até o próximo vídeo. Tchau!